Que o Senhor possa falar com você nessa noite. Que o Senhor possa se revelar a você nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Livro de João 4. Livro de João, capítulo 4. Versículo 6. Amém? João 4, versículo 6. Diz assim: estava ali uma fonte de Jacó, e Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como pode, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e eu te daria água viva. Só até aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, por essa reunião, te agradecemos, Senhor, pelas famílias que aqui estão, que o Senhor possa, Pai, falar verdadeiramente com teus filhos, com os teus servos, que eles possam receber, Senhor, porque o Senhor diz que tudo que pedirmos, Senhor, o Senhor nos dará. Aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Em nome de Jesus, pode tomar assento. A mulher samaritana. Jesus, ele sai com os seus discípulos e chega a um determinado local. Eles faziam a volta ali por Samaria, ou eles entrassem e cruzavam a cidade de Samaria. E os discípulos ali resolveram buscar alimento, pois já estavam caminhando há dias. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, e eles saem para buscar o pão. Jesus, cansado, ele se assenta à beira do poço. Aí nós vimos o propósito do Senhor, que ele não está preocupado em comer, ele estava preocupado em vidas. Esse é o verdadeiro propósito do Senhor. Até hoje o Senhor trabalha, ele trabalha, o seu Pai trabalha, e o propósito de Deus, o propósito do Senhor Jesus é vidas, e os seus discípulos estavam preocupados em comer. E Jesus hoje, ele faz um convite para você. É um convite que a sua vida nunca mais será a mesma. Como dessa mulher samaritana, após ela se encontrar com Jesus, ela teve a vida transformada. E essa mensagem que o Espírito Santo de Deus quer trazer para você é que sua vida será transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus aqui, ele faz um convite. No versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a se jorrar de água viva. Jesus está fazendo um convite para que você possa beber da água viva, para que essa água possa fluir dentro de você. E nós estamos falando de algo sobrenatural, porque o natural, Jesus não tinha como tirar água, porque o poço era fundo, Jesus não tinha
um balde ou alguma coisa para retirar a água. E quando Jesus faz esse convite para a mulher, que se ela pedisse água, Ele daria água para ela, água viva, água que iria fluir, seria algo sobrenatural sobre a vida dela. E é assim que nós estamos aqui hoje, porque nós cremos no sobrenatural. Nós cremos que aqui há a presença do Espírito Santo. Nós cremos que aqui Deus vai falar com você. Nós cremos que Deus vai dar solução às tuas orações. Nós cremos. Esse é o sobrenatural de Deus. Porque aquela mulher estava ali à beira do poço e ela vê Jesus ali, Jesus um judeu. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos por causa de alguns desentendimentos religiosos, porque a mulher de Samaria perguntou a Jesus aonde deveria adorar, porque muitos adoram em Jerusalém, os judeus, muitos adoram aqui em Samaria, mas devemos adorar a Deus em verdade, em espírito, e nós somos o templo de Deus. Aonde adorar a Deus? Em todos os lugares que você estiver, você pode adorar a Deus. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é no monte. Você vai adorar o Senhor aonde você estiver, e você vai clamar e Ele vai te ouvir, porque Deus, o propósito de Deus até hoje é vidas, é salvar vidas. Ele está preocupado com vidas. Beber essa água, Jesus está convidando a todos vocês. Olha, se vocês me pedirem água, água viva, eu te darei água. Mas para que nós possamos tomar a água, nós temos que estar aonde? Junto a uma fonte. Nós temos que estar ali, aonde a nascente de água. Nós não podemos nos afastar da fonte de água, porque quando tivermos sede nós não vamos ter água. Então nós temos que estar aonde? Na fonte. Quem é a fonte de água viva? É o Cristo. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte de água viva. E Ele está fazendo o convite. E beber não pode ser uma única vez. Você não acha que você vai beber daquela água e será mudado? Você precisa estar junto à fonte. Jesus é a fonte de água viva. Essa mudança vai vir porque você está todo dia bebendo da fonte. Jesus Cristo é a fonte de água viva. No versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Ela vê que é o profeta, porque Jesus fala do sobrenatural para ela, porque ela faz um convite do sobrenatural. Até hoje de manhã, na reunião, o pastor Marcos comentou que é sobrenatural de Jesus. Jesus só age no sobrenatural. Esse convite de beber água da fonte, o propósito de Jesus, o encontro de Jesus com Nicodemos, é preciso nascer de novo. É o sobrenatural de Deus. É preciso haver o sobrenatural, porque o natural nós vemos, o natural nós atingimos, mas o sobrenatural pertence a Deus, e só Ele vai poder te dar água viva, água que te transforma, água que te limpa, água. Nós conseguimos ficar muitos dias sem comer, muitos dias sem comer, mas sem beber nós não conseguimos. O próprio mundo é 70% de água,
O planeta contém 70% de água. Nós precisamos da água, necessitamos da água. E Jesus aqui, ele está falando que ele é a fonte. Porque nós não podemos viver sem Jesus. Dessa água nós não podemos viver. Muitos estão procurando soluções. Muitos estão procurando a fonte de água. E eles não sabem que a única fonte de água viva é o Senhor Jesus. E Jesus falando com essa mulher samaritana. O que eu posso dizer a você? Que há muita gente que está prestes a dar ouvidos. Essa mulher samaritana poderia nem ter dado ouvido a Jesus. Ela foi buscar água, disse que ela saiu da sua cidade, que era um lugar longe, e ela foi com o cântaro, e ela foi buscar água para suas necessidades, e chegando ali na fonte, naquele poço, ela encontra um homem. E da cidade que ela sai, havia muitos homens que não respeitavam a vida dessa mulher. Porque Jesus diz aqui a ela, no versículo 17 diz, a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. E disse Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. A mulher pode ter sido rejeitada por não ter filhos. Essa mulher foi excluída da sociedade. E todos os homens que se aproximavam dela eram com interesses. Mas Jesus é a diferença. Jesus ofereceu para ela água viva. Por isso que ela logo reconheceu que Jesus não oferecia o que os outros homens ofereciam. Havia uma diferença naquele homem, havia o sobrenatural naquele homem, havia algo que iria mudar a sua vida. Por isso que eu disse que a sua vida não será mais a mesma a partir desse encontro com Jesus. A partir desse encontro, Jesus vai dar água viva para você. Jesus vai entregar água viva, e essa água vai fluir dentro de você, a jorrar, a transbordar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre onde você estiver. Todos vão ver que sobre a tua vida há fonte de águas vivas a transbordar, mas você tem que estar junto à fonte. Jesus é a fonte. Jesus tem que estar com você. Jesus tem que estar todos os dias. Orar sem cessar. Buscar. Dar graças em todas as coisas. Saber que Ele é Deus. Saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus revelando a sua autoridade para aquela mulher. No versículo 23... Mas a hora vem, Jesus se revelando à mulher, mas a hora vem, e agora que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Eu queria que a igreja declarasse, eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores. Que os olhos do Senhor possam estar passando por esse lugar nessa noite. E que Ele possa estar te vendo como um verdadeiro adorador nesse lugar. Que Ele possa estar contemplando a tua vida. Essa mulher, ela pergunta a Jesus aonde adorar. Aonde devemos adorar a Deus? Em Jerusalém, em Samaria, no monte. Mas Jesus diz
O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quem são esses verdadeiros adoradores que o Senhor procura? Os verdadeiros adoradores são aqueles que obedecem aos mandamentos. Os verdadeiros adoradores são aqueles que estão junto à fonte. Porque é necessário haver sacrifício, a deixar a sua vida para estar junto à fonte. Você tem que negar o mundo, você tem que negar as coisas do mundo para estar junto à fonte. Para que sempre quando você tiver sede, você esteja junto à fonte. Quando eu disse que não pode ser uma única vez, você não pode tomar a água e sair. Vocês têm que estar lá na fonte. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A palavra está escrito assim: verdadeiros adoradores. Prestem atenção. Completai ao meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo e o mesmas coisas que eu. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere ao seu superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada um o que é o dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus tem que estar em você. Nada façais por contenda, por vanglória de si mesmo, mas seja humilde. Seja humilde. Jesus é humilde. E sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual. Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Jesus é o amor, Jesus é a paz. Ele mesmo diz: eu não vim ao mundo para julgar, mas eu vim para salvar. Eu vim para te dar vida, vida em abundância. O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que nós possamos ter esse coração humilde, um coração aquebrantado, um coração pronto para ouvir a palavra de Deus e estar junto à fonte, a fonte de água viva. Tendo sempre o mesmo bom ânimo, sentindo as mesmas coisas que Jesus sentia. Devemos orar ao Espírito Santo. Eu quero ter o olhar do Senhor Jesus. Eu quero enxergar como o Senhor Jesus. Eu quero ter a mente do Senhor Jesus. Eu quero ter o coração do Senhor Jesus. É humildade. Porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando verdadeiros adoradores, aqueles que obedecem a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Do versículo 28 ao 30, deixou, pois, a mulher ao seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens
vinde e vê. Um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O testemunho dessa mulher. Essa mulher havia saído ali da sua cidade, da sua aldeia, foi buscar água, pegou o seu cântaro, caminhou para buscar água. Chegando lá, se encontra com Jesus. Ela não sabia quem era Jesus. Ela não sabia. Mas ela creu no sobrenatural. Eu creio que você veio buscar o sobrenatural de Deus aqui nessa noite. E aquela mulher, quando encontra-se com Jesus, quando conversa com Jesus, quando Jesus fala de água viva com ela, quando Jesus ensina a ela de verdadeiros adoradores, a palavra nos diz aqui: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Glória a Deus. A sua sede já tinha sido saciada. A sua necessidade não era mais aquele cântaro de água. A sua necessidade já tinha sido suprida. O Senhor é a fonte de água viva. Ela largou aquele cântaro. E de humildade, como eu disse, ela não quis somente para ela. Ela foi buscar os da sua aldeia. Ela foi até aquela aldeia trazer as pessoas para conhecer aquela fonte de água viva. Ela não quis somente para ela. Ela quis trazer para os seus. Vinde e vê um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Todos saíram, largaram as suas necessidades, largaram os seus trabalhos, largaram o seu gado, largaram os seus afazeres ao encontro do Senhor. Aquela mulher é uma verdadeira adoradora, porque a palavra de Deus é que devemos adorar em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Havia uma menina de Israel que foi pega cativa, uma menina que foi levada com Naamã, um soldado, foi levada com aquele general Naamã. Ela foi levada, ela foi arrancada da sua terra, ela foi arrancada dos seus familiares, ela foi arrancada e foi levada cativa até a casa do seu general, Naamã. E aquela menina começou a trabalhar ali na casa de Naamã. Quando ela ouve que Naamã, um general, Naamã, um chefe do exército, rei da Síria, um grande homem diante do Senhor, de muito respeito, porque ele, o Senhor, te livrara dos sírios, porque varão, homem valoroso, porque saíram as tropas da Síria, de Israel, e levaram uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante de um profeta, que em Samaria restauraria a sua lepra. Essa menina é uma verdadeira adoradora, porque essa menina,
Ela tinha todos os motivos para não querer a cura do seu Senhor, para não querer que o seu Senhor fosse curado. Mas ela diz: tomara que o meu Senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Essa menina, uma verdadeira adoradora. Outro que nós podemos dizer, um verdadeiro adorador. Jesus havia curado um endemoniado, Jesus havia curado um homem que estava ali junto a sepulcros, que estava endemoniado, que se cortava, que dormia, que se ficava acorrentado, os homens não conseguiam prendê-lo. Jesus curou aquele homem. Aquele homem foi restaurado. E Jesus, entrando num barco, este homem rogava que o homem que for endemoniado queria estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor, e teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. As pessoas estão ouvindo, estão esperando o nosso manifestar. Você tem falado o que Jesus tem feito na tua vida? Você tem se pronunciado o que Jesus, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor para com você? Mas as pessoas não querem ouvir, as pessoas fogem, mas você pode ter certeza que sempre vai ter alguém com sede, sempre vai ter alguém procurando a fonte de água viva. Eu creio que o Senhor vai usar a tua vida, que você possa declarar na tua família, é profético, que você possa declarar na tua casa: vim de ver o que está acontecendo na minha vida, vim de ver o que o Senhor tem trabalhado na minha vida, vim de ver. Todos verão o agir de Deus na tua vida, todos verão o manifestar de Deus sobre a tua vida. Vim de ver como essa mulher fez. O ide é mandamento. Naquele tempo, respondendo-lhe Jesus, disse: graças te dou, Pai, o Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que ao Filho quer revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o convite que Jesus estava fazendo àqueles homens que saíram ao encontro de Jesus, aquele encontro do sobrenatural, porque o Senhor Jesus fala somente o sobrenatural. As promessas são o sobrenatural para você, porque o natural nós atingimos, mas o sobrenatural está nas mãos de Deus. Se para você não é possível, para Deus é possível. Se teu filho para você não é possível,
Para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Se orando, credes em teu coração, que tudo que disser, Deus fará. É um convite que Deus faz a você. É tomar uma posição como aquela mulher de Samaria. Aquela mulher não havia mais esperança para ela. Uma mulher que não tinha maridos. Uma mulher que não havia promessas. Mas naquele dia, tudo mudou sobre a vida dela. A partir dessa noite, tudo vai mudar sobre a tua vida. Se você crer, não duvidar do que Deus vai fazer sobre a tua vida. E muitos samaritanos daquela cidade creram pela palavra da mulher. Porque a mulher convidou ao povo. Aquela mulher voltou à cidade. E ela disse: encontrei um homem que me disse tudo. Não será este o Cristo? Que aqueles homens foram por causa da palavra daquela mulher. Porque aquela mulher testificou. E muitos virão a esse lugar por causa da tua palavra. Porque você está testificando que aqui o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Que o Senhor tem água viva para aqueles que estão com sede. A tua palavra vai trazer famílias. Tua palavra vai trazer vidas que estão com sede. E Jesus, Ele promete: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que não têm visto saída, todos aqueles que estão com medo, todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que vêm sendo acusados. Vinde a mim, porque eu tenho água viva para você. Água lava, água transforma, água limpa, água sara, água restaura. Água viva do Senhor. E aqueles homens foram, e muitos samaritanos daquela cidade creram pela palavra da mulher, que testificou e disse-lhe tudo quanto tenho feito. Eles viram. Quando se assentaram junto ao Senhor, quiseram aprender do Senhor Jesus. Quando diz que devemos ser humildes, como devemos ser verdadeiros adoradores, muitos vão querer se assentar junto de vocês e ouvir o que você tem falado de Cristo. Muitos sentirão prazer de estar andando com você. Muitos sentirão prazer de ouvir o que Deus tem feito na tua vida. E você deve testemunhar. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogavam que ficasse com eles, e ali ficou por 2 dias. No princípio, os discípulos haviam buscado comida. Depois, nós não vemos mais comida aqui. Nós não vemos mais as necessidades foram supridas ali por Jesus. E aqueles homens pedem para que Jesus fique 2 dias ali com eles, ensinando, falando. Houve um grande avivamento naquele lugar. A palavra aqui não nos diz que houve milagres. A palavra aqui não diz que foi curado o cego. Aqui na palavra não nos diz que foi um coxo se levantou. Aqui não diz que um morto ressuscitou. Não. Aqui diz que Jesus era o suficiente para todos eles. Jesus era
o transformador, Jesus era o sobrenatural, Jesus era a sua necessidade. Por isso que eu disse que Jesus é água viva. Não podemos ficar sem essa água viva, não podemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus, não podemos viver sem Jesus, não podemos viver. Aí sim a sua necessidade vai ser cumprida. Aquela mulher largou o seu cântaro e voltou para a cidade correndo e chamou os seus para que viessem conhecer o Cristo. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Muitos mais creram em Jesus pelos seus milagres? Não. E muitos mais creram nele pela sua palavra. E diziam, esses homens reunidos, diziam à mulher: já não é pelo que dissemos que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. No princípio, eles foram, porque a mulher disse, vinde e vê. Muitos verão aqui, porque você dirá, vinde e veja. É profético, é sobrenatural. Mas o meu filho não vai querer vir, mas o meu marido não vai querer vir, mas a minha vizinha não vai querer vir, mas aquele rapaz do meu emprego não vai querer vir. Mas é o sobrenatural, porque o Senhor já está trabalhando no coração dessa pessoa. Essa pessoa que você está lembrando agora, o Senhor já está trabalhando em seu coração, esperando o teu convite, esperando os verdadeiros adoradores que se manifestem, porque o Senhor está esperando para dar água viva. E Ele quer nos usar, esse é nosso objetivo, para que nós nascemos, para que o Senhor nos separou. Nós temos um princípio, o Senhor nos separou, nos marcou, para que nós continuássemos o ID. Se você está aqui hoje, é porque houve o ID dos profetas, houve o ID dos homens de Israel que saíram a pregar o Evangelho. Se você conhece hoje, é porque muitos se levantaram, muitos foram perseguidos, muitos morreram, mas para que você conhecesse o verdadeiro fonte de água viva. E já diziam, não é por causa da sua palavra, mas é por causa da palavra de Deus, por causa da palavra transformadora de Deus. Em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse em pé. Jesus te faz um convite hoje. Nós vivemos em tempos difíceis, onde se fala de pandemia, desemprego, perseguições. O medo vem se instaurando no meio das famílias. O medo tem tirado as famílias da presença de Deus. Se ouve falar em muitas mortes, mas tem morrido mais gente de medo do que de pandemia. Há mais mortes por causa do desemprego, há mais mortes por causa da falta. Mas Deus te faz um convite nessa noite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Jesus te chama nessa noite. Vinde a mim, filho. Vinde a mim, filha. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não importa a tua fé. Se tem falta de fé, peça que Ele vai te dar. Tudo que você necessita, peça, sem duvidar, porque o Senhor vai te entregar. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque com Jesus essa aflição, troque com Jesus esse medo, troque com Jesus essa perseguição, troque com Jesus, coloque nas mãos dele, confia no Senhor, confia em teu coração. E Jesus, falando com os seus discípulos,